importante a gente fazer juntos. Eu falei de fazer juntos, gente, porque eu também vou querer fazer com vocês, tá? Eu gosto de fazer todo ano esse tipo de atividade, porque, como eu comentei lá na nossa primeira aula, que a gente fala sobre propósito, é igual aquela fala da Alice no País das Maravilhas, né? Que o gato fala com ela, você está indo para onde? Porque quando a gente não sabe para onde que a gente está indo, a gente, qualquer lugar serve. Então, isso é sobre propósito. Então, quando a gente inicia qualquer novo ciclo sem um propósito, mesmo que intencional, às vezes a pessoa não escreve, não determina prazo, mas ela tem uma intenção. Então, por exemplo, eu vou começar academia. Para quê? Qual que é a minha intenção? É melhorar a saúde? É fortalecimento? É emagrecimento? Porque se eu ir por ir apenas, primeira coisa que acontecer, primeira urgência que acontecer, eu vou pegar aquele horário da academia para resolver essa suposta urgência. Então, ela deixa de ser prioridade com muita facilidade. E isso em tudo que a gente faz nas nossas vidas, né? Todas as nossas escolhas, estudos, metas. Infelizmente, quando a gente não tem um porquê ou uma certeza do para que a gente quer aquilo, né? Para onde que eu estou indo, rapidinho, coisas nos tiram da rota. Essas coisas é a própria vida, tá? As próprias vicissitudes da vida. Eu vou estar sempre olhando aqui, porque quando as pessoas vão entrando, elas só conseguem entrar se eu admitir. Então, volta e meia, eu vou estar olhando ali pro ladinho, tá? Para ver se alguém está falando alguma coisa aqui no chat ou se tem alguém tentando entrar. Então, gente, eu tava com saudade de vocês por causa dessa troca, né? Às vezes, durante a consulta, no consultório, não dá tempo a gente compartilhar tanto conhecimento e esses momentos aqui são importantes para isso. O final de ano foi bem corrido, mas como a gente ainda está o janeiro todo nessa energia de início de ciclo, de esperança, né? Tudo muito esperançoso. Parece que mundialmente, até quem não obedece esse calendário, né? Porque nem todo mundo obedece esse calendário, né? Algumas outras culturas, não é ano novo, dia 31 de dezembro, né? Mas ainda assim, o mundo inteiro entra nessa egrégora, nessa energia universal de esperança, de que coisas melhorem, que metas sejam alcançadas, conquistas venham, oportunidades apareçam, enfim, é uma egrégora de renovação. E aproveitando essa energia que está muito forte, porque quando muitas pessoas juntas estão na mesma intenção, é mais possível, né? Então a gente aproveita essa egrégora para iniciar as nossas metas e hoje a gente vai fazer isso junto. Eu escolhi como tema a primeira lei do Kybalion justamente por isso, porque se eu faço as minhas metas entendendo como que funcionam as leis do universo, eu vou ter mais clareza, tá? Quem não assistiu aquela aula que eu fiquei de gravar para vocês ainda não, a aula que a gente não conseguiu gravar sobre as 7 leis herméticas, que foi baseada nesse livro que chama o Kybalion. Esse livro é como se o autor pegou um compilado, tá, de leis muito antigas, né, de escritos muito, muito, muito remotos e muito profundos, muito difíceis e resumiu nesse livro, que parece um livro fino, mas ele é muito profundo. E às vezes é até difícil, não é um livro que você lê com rapidez, é um livro que você precisa estudar o que significa cada processo desse livro, o que significa cada uma dessa lei. Deixa eu só admitir aqui. Então, lá nessa aula, a gente falou sobre as 7 leis. Eu falei sobre as 7 leis de uma forma... Boa noite, Isa! Eu falei sobre as 7 leis lá naquela aula sobre as leis herméticas, mas eu falei de uma forma sem aprofundar, porque o objetivo era trazer a luz da homeopatia. Por exemplo, eu expliquei a primeira lei, que é a lei do mentalismo, e qual que é a relação da homeopatia. Expliquei a segunda lei, lei do ritmo, qual que é a concepção da homeopatia, né? A lei da correspondência e por aí vai. Então, tudo bem, importante é que você chegou, Isa. Aí vamos seguindo, tá? Só recapitulando, a gente está começando agora, tá? E aí eu falei que hoje o objetivo é que seja uma conversa mais fluida e a gente faça juntos essa atividade de metas de 2025. Eu coloco meta de 2025, mas vocês podem usar isso para realizar os sonhos de vocês, tá? Sonhos grandes ou pequenos. Eu determinei esse tema de a primeira lei universal, porque nós tivemos uma aula sobre as 7 leis, a visão à luz da homeopatia, e hoje a gente vai falar, aprofundar um pouquinho, não vai ficar muito tempo, na primeira lei, que é a lei do mentalismo, para que aí a gente já passe para a prática de fazer as metas com essa noção do que é a lei do mentalismo. Então, para começar, só recapitulando qual que é o conceito de lei. Lei é aquilo a qual eu estou submetido, né? Então, eu sempre gosto de dar o exemplo da lei da gravidade, que é uma coisa óbvia.
Então, se você, a gente, né, a lei da gravidade, tudo é atraído para um centro, o sistema solar ao redor do Sol, e tudo é atraído para o magnetismo do centro da Terra. Ou seja, se eu pular aqui do quarto andar, eu vou cair. Se alguém pular de um prédio, de um avião, essa pessoa vai cair. Não importa quão boa essa pessoa seja, rico, pobre, jovem ou velho, todos estamos submetidos à lei da gravidade. Então, a natureza, existem essas leis, que é como funciona todo o universo. Como que essa pessoa que escreveu, né, o Caibalion, e que se inspirou lá nos primeiros escritos mesmo, eles tentaram não, eles explicaram o universo através dessas leis, essas 7 leis. Então, são leis naturais, tá? Então, você, aceitando ou não, elas existem, elas estão aí, e hoje a ciência está aí para poder nos respaldar ainda mais em relação a isso. Então, nós temos aí a neurociência, a metafísica, a física quântica e tantas outras vertentes que buscam destrinchar e explicar para a gente as leis do universo. Qual que é a diferença de quem conhece e quem não conhece as leis? Quando você não conhece determinada coisa, você é submetido, porém, de forma inconsciente. Quando você conhece, você pode usar isso a seu favor e pode minimizar os efeitos de quando você usava de forma inconsciente. Vai ficar mais claro quando vocês entenderem o que é a lei do mentalismo, tá? Então, a primeira lei, vamos à primeira lei, que é a lei do mentalismo. Essa lei do mentalismo, ela acaba abarcando todas as outras leis, vocês vão entender por quê. Então, a lei do mentalismo fala o seguinte: a mente é todo, o universo, o todo é mente, o universo é mental. Depois vocês compram, tá, gente, esse livrinho, acho que vale muito a pena, e se vocês se interessarem, a gente pode fazer a sequência das outras leis, tá? Mas, hoje nós vamos falar só dessa. O princípio do mentalismo, o todo é mente, o universo é mental. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo é criado, de certa forma, dentro da mente. Então, tudo que existe, essa taça, por exemplo, alguém pensou nela, visualizou, vislumbrou na mente como seria, como gostaria, cor, textura, resistência, não sei, espessura, mas a pessoa pensou para depois trazer isso para o meio físico, para que isso fosse manifestado, certo? Então, isso é para tudo. Então, se isso aconteceu dessa forma, isso acontece para todas as coisas, mas todas as coisas mesmo, tá? Então, a gente começa sempre do princípio da correspondência, do macro para o micro. Então, do macro, que é o criador supremo, né, a fonte de toda a criação, para depois a gente trazer isso para nós, que somos criadores menores, mas somos criadores, tá? Então, se a gente trouxer essa analogia que eu falei para vocês da taça, ou de qualquer outro objeto, né, do livro, do violão, enfim, tudo foi pensado antes de que alguém fosse concretizar de fato. Então, antes de tudo existir, do universo existir, a força suprema, que é Deus, que é o Criador, a força suprema criadora de cada detalhe, pensou primeiro para que depois fosse criado, né? Então, cada um de nós primeiro foi pensado por alguém, né? Existiu no plano das ideias de alguém. Então, se a gente for parar para pensar, qualquer coisa que a gente tem hoje, em algum momento lá atrás você desejou primeiro, né? Ah, eu acho que eu vou comprar uma bicicleta. Você já pensa por que você quer, como que você queria, a cor que você queria. Passado alguns meses ou anos, não sei. Às vezes a gente até esqueceu daquela meta e de repente você está viajando para algum lugar e vê a bicicleta que você queria, ou apresentei alguma bicicleta, mas em algum momento você criou aquilo na sua mente. Você determinou aquilo para sua vida. Isso, gente, acontece de forma consciente e também acontece de forma inconsciente. Nós somos naturalmente criadores. A gente está criando o tempo todo a nossa realidade. Então, é sobre isso a lei do mentalismo. Felizmente, de alguns anos para cá, isso chegou ao conhecimento dos homens, através da filosofia, através de algumas religiões. Por exemplo, dentro da filosofia Huna, que é a filosofia do povo havaiano, eles já falavam isso, né, há muito, de que o mundo é aquilo que você acredita que é. Então, o que está fora de mim, o que está acontecendo ao meu redor, é aquilo que eu estou observando. Então, se tem uma pessoa que eu convivo no trabalho que é muito chata, né, ela vai continuar sendo chata, porque é a percepção que eu tenho daquele ser.
E se eu consigo ver algo bom naquela pessoa e tento focar naquilo que é bom, automaticamente essa pessoa vai mudar comigo. Mas ela deixou de ser chata? Não, eu deixei de vê-la dessa forma, automaticamente ela deixou de ter a forma que eu acreditava que tinha, sabe? Se tiver muito complicado, vocês vão falando que eu vou fazendo mais exemplos e vou voltando, tá? Então a filosofia Runa traz isso, tá? O mundo é aquilo que eu acredito que é. Então qualquer problema fora de mim, na verdade, é dentro de mim, começou dentro. Isso, qual que é a relação disso? Eu falei lá na primeira aula, qual que é a relação disso com a medicina homeopática? Desde o início dos primórdios, né, acreditavam-se, e hoje algumas linhas orientais, como a medicina Ayurveda, medicina indiana e também medicina chinesa, eles já acreditavam que as doenças, elas se manifestam no campo físico, que é o que a gente enxerga, através dos sintomas, né? Com esse poder que nós temos de sinestesia, de ouvir, de sentir, de ver. Porém, essa é só a manifestação, porque elas começaram no plano das ideias. Ah, mas eu não escolhi ficar doente. Conscientemente, não. Mas como a homeopatia sempre coloca, e a gente traz isso, todo sintoma, ele tem uma razão de existir. É uma forma de fazer você olhar para algo. Então, cada um vai manifestar esse adoecimento conforme algo que aconteceu lá atrás, né? Então, uma ansiedade, por exemplo, teve uma paciente que fez um depoimento de que ela conseguiu parar de tomar os medicamentos para ansiedade e depressão que ela tomava, ela tinha desde os 10 anos de idade. Ela sofreu um trauma, a irmã dela, a irmãzinha, ambas crianças, na roça, andando de mão dada, e o carro passou e machucou só a irmãzinha. Então, ela perdeu a própria irmã, e isso para uma criança é muito traumático. E aí ela ficou com, né, esse foi um gatilho muito grande para uma tristeza profunda. Claro que ela já vinha com alguma dor, mas isso foi um gatilho profundo. E quando você tem uma dor, a vida tende a te colocar em situações que vão trazendo mais e mais experiências para que aquilo venha à tona, para que aquilo possa ser apresentado. E aí ela veio ao longo da vida tomando medicamentos para ansiedade, tomando medicamentos de depressão, insônia, não dormia bem, olhar sempre triste, mesmo tendo uma vida, fazendo faculdade, estudiosa, trabalhando, constituindo família, ainda assim a tristeza estava lá. E aí manifestava-se fisicamente de várias formas, não só pela insônia, mas fibromialgia, enxaquecas, né? Então, taquicardias, chegou a fazer eletrocardiograma, suspeitando-se de aritmias, enfim, são muitos sintomas físicos que a gente pode apresentar. Quando esse adoecimento está muito mais além do que a gente possa imaginar. O fato é que, com o tratamento homeopático, ela foi conseguindo desmamar os seus medicamentos, mas ela só conseguiu desmamar porque, a partir do momento que as dores mais profundas foram aparecendo, e por mais difícil que fosse relembrar fatos, feridas, aquilo foi, né, juntas, né, porque tem esse suporte no tratamento, então aquilo foi se ressignificando. Não quer dizer que deixa de existir ou que se dissolve. Ninguém apaga da memória uma perda, um abuso, um trauma muito grande, né? As nossas vivências e as nossas experiências nos tornam quem somos, mas não é apagado, mas pode ser ressignificado. E aí, quando você ressignifica, aquilo que te adoeceu, que pode ser, por exemplo, uma culpa, né? Uma culpa que você... Por que eu não fiz algo, né? O que eu poderia ter feito? Isso é muito comum nós, ser humano, sentirmos culpa. Então, essas coisas egóicas, que são criações do ego, é que, na verdade, nos adoece. Então, culpa, os medos que nos paralisa, vai chegar um momento, isso tudo começou lá no plano das ideias e ficou no inconsciente, ali debaixo do tapete. Às vezes a gente acha que já superou, mas aquilo vai reverberando no dia a dia. Aconteceu algo parecido, aí o gatilho vem de novo, e aí pode se transformar com o decorrer dos anos em adoecimentos, em desequilíbrios físicos, tá? Esse foi só um exemplo. Mais na frente eu dou outro exemplo para vocês. Mas essa é a relação, e a medicina, as outras medicinas mais antigas, mais orientais, já acreditavam nisso, que os adoecimentos, eles não começam no plano físico, é muito mais anterior a isso. Tudo começa no plano das ideias. Grandes filósofos também já falavam isso, tudo começa no plano das ideias. Quando a gente tem essa concepção de que tudo começa no plano das ideias, e você consegue trazer isso para o seu dia a dia, porque isso precisa ser uma prática diária. Tem isso, inclusive, naquele livro, O 100, não sei se vocês conhecem, Um Curso em Milagres, que chama de O 100, mas é Um Curso em Milagres. E você já acorda com esse exercício de tudo que você olha, né, é criação minha, né, nada existe. Porque se você for pela interpretação da primeira lei, nada existe.
Tudo é uma criação da mente. Tudo é uma criação, tudo é uma ilusão. Quer outro exemplo de analogia muito boa sobre essa lei do mentalismo? É o filme Matrix. Porque quando a pessoa está naquele sofrimento e ela tem que escolher o que fazer, ou está morrendo, ou está sofrendo, ou está, enfim, apanhando, e se lembra que aquele mundo é controlado por outro, né, por outra pessoa que está do outro lado, que está dormindo, então ela entende que ela está dormindo e fala, isso não é real, e aí ela consegue sair daquela situação. Mas enquanto a pessoa está se identificando com todos os processos, ela não dá conta de lidar com seus medos, com seus maiores medos, com as suas dificuldades, né? E aí, quando, normalmente, quem consegue é o principal lá, né, o Keanu Reeves, quando ele entende que, isso é ilusão, eu estou numa matrix, nada é real, e aí ele consegue sair da situação. Essa é uma analogia, assim, que poucas pessoas entendem que é uma analogia da lei do mentalismo, mas é. Inclusive, os entendedores, os que gostam de estudar sobre isso, eu aconselho procurar uma palestra de Lúcia Helena Galvão, a professora da Nova Acrópole, né, que eu já falei aqui para vocês. Ela tem uma palestra que ela fala só sobre o filme Matrix e a importância de a gente se entender estando no universo de ilusões. Por que isso? Porque se você for, outro exemplo, se você for fazer a experiência de uma visualização, por exemplo, eu vou visualizar um bolo de laranja. Todo mundo aqui, eu acho que já comeu bolo de laranja. O cheiro, quando eu falei bolo de laranja, você já deve ter lembrado do cheiro, do gosto, ou algumas pessoas devem ter salivado, porque na nossa mente não existe diferença se eu estou com o bolo de laranja aqui agora, ou se eu já provei no passado. Se eu só sonhei com o bolo e senti o gosto, ou se eu de fato experimentei. Então, vocês entendem que dentro das concepções neuronais, das estimulações, eles não conseguem distinguir, a mente não consegue distinguir o que é real e o que é imaginário, o que é o medo e o que é a fé. Quando a gente entende isso, a gente tem uma concepção do quanto nós temos um poder de escolha. Então, quando eu entendo que nada existe a não ser dentro da minha mente, aquilo que está me preocupando, eu posso dialogar comigo mesmo no sentido de, peraí, mas se não aconteceu e eu estou tão preocupada que seja dessa forma, então também pode ser da forma oposta. Como que eu me sentiria se acontecesse de uma forma boa? As minhas sensações vão mudar completamente. Então, é sobre isso, sabe? A lei do mentalismo é sobre você conseguir mudar o seu exterior a partir do momento que você entende que essa mudança começa no plano das ideias. Então, se eu entendo que nada é real, a não ser o fato de eu ter criado em algum momento, que seja consciente, que seja inconsciente, eu criei, que eu estou vivendo hoje, eu criei lá atrás. Quando eu entendo isso, eu posso descriar meu processo. É claro que o processo de criar e descriar não é tão fácil como as pessoas pintam por aí, porque a partir do advento daquele documentário lá da Lei da Atração, o documentário O Segredo, que ficou muito famoso, as pessoas começaram a interpretar uma lei universal de uma forma muito banal, como, por exemplo, conseguir uma vaga para estacionar. Não estou criticando, porque eu também faço, eu mentalizo, vai ter uma vaga e dá certo. Mas é muito mais que isso, sabe? Quando eu falo usar a nosso favor, é a gente perceber que a minha situação, por exemplo, a minha situação atual, seja nos meus relacionamentos, seja na minha saúde física, sei lá, uma enxaqueca que não passa, seja na minha saúde mental, seja no meu sono, seja na minha saúde profissional, seja nos meus relacionamentos empresariais, não importa em que setor da minha vida. Se tem algo que está desconfortável, é porque eu criei lá atrás. Então, eu entendo que eu posso criar algo novo a partir de agora, já que eu tenho essa concepção nova. Então, eu posso criar algo novo. E outra coisa que foi descoberta recentemente é a capacidade do cérebro de fazer novas conexões. Isso nós chamamos de neuroplasticidade. Então, vamos supor que uma criança cresceu num ambiente de muita privação de recursos materiais, teve todo amor, afeto, é esforçada, cheia de virtudes, mas sempre teve muitas privações. Essa criança vai estudar, vai fazer tudo certinho, o diploma na melhor universidade, enfim, vai fazer, como diz as pessoas, né, toda a receita de bolo para ser bem-sucedida financeiramente e profissionalmente. Mas aí, foi um dos melhores alunos da sua sala, tanto na escola quanto na universidade, e aí parece que as coisas não vão para frente, não consegue prosperar, não consegue ser reconhecido profissionalmente, ou não consegue ter uma renda que considera ser bem-sucedido. Por que isso?
porque ela cresceu num meio totalmente escasso, cujas crenças eram totalmente escassas. Escutando os pais falar, inclusive até hoje, que dinheiro não nasce em árvore, que tem que trabalhar duro para conseguir o mínimo, que as coisas são muito difíceis de se conseguir, que geralmente pessoas ricas são pessoas ruins ou de má índole, enfim, aquilo está tão enraizado, por mais que a pessoa não acredite mais nisso conscientemente hoje, inconsciente ela acredita. E nós não queremos desonrar as pessoas que amamos, no caso, as nossas raízes. Um dos maiores medos do ser humano, segundo não só segundo ele, mas eu vou citar ele porque ele é um autor que eu gosto muito, que é o Steven Pressfield. Um dos maiores medos dos seres humanos é é a solidão mesmo, assim, de se perder daquelas pessoas que faz sentido, se perder no sentido de perder a estima das pessoas que amam. Então, como que eu vou prosperar se na cabeça, na mente das pessoas que eu amo, uma pessoa próspera não é bem vista? Então, eu vou perder a estima dos meus pais, então eu não posso prosperar. Inconscientemente existe um bloqueio. Então, às vezes você cresce, uma coisa te segura. Então, essas crenças, né, que muitos acham que crença é só coisa ruim. Não, gente, tem crenças positivas, tá? Então, as crenças, elas podem ser limitadoras, que é aquilo que você aprendeu, que está no seu inconsciente, ou elas podem ser expansivas. Como nós viemos aqui para expandir, então fica sempre essa briga interna da sua essência, que sabe que pode mais, e que busca, não sabe como, mas luta, mas o inconsciente que está ali com medo do novo, medo do desconhecido, medo de perder a estima da família ou das pessoas que importam, né? Então fica essa briga interna. Por isso que na lei do mentalismo fala que para a gente começar, por exemplo, se tem algo desconfortável no meu presente e eu quero um futuro diferente, então a partir daí, se eu quero um futuro diferente, eu tenho que começar essa mudança, não é externa, igual todo mundo, a maioria das pessoas ensinam. Vou estudar inteligência financeira, vou cuidar da alimentação, vou acordar mais cedo, tudo isso é importante, mas e dentro, que é o principal, sabe? Então, é essa mudança de mentalidade. Se eu não mudo o plano das ideias, se eu não mudo a minha relação com aquilo que eu desejo ser, ou com a pessoa que eu desejo ser, eu nunca vou chegar lá. Porque, de alguma forma, é errado, né, vai me tirar algo. Então, tem uma crença, assim, que atrapalha, ou várias crenças, né? E é no segmento de desvencilhar dessas crenças que tudo fica mais difícil. Deixa eu ver se chegou mais alguém. Chegou. Então, gente, aproveitando essa explicação que a gente fez aqui, nosso primeiro exercício, eu vou pedir a vocês, esse eu não vou fazer não, porque eu já fiz. Já fiz várias vezes. E qual que é a sugestão que vocês gostariam? Geralmente a gente faz com dinheiro, com o tema do dinheiro, mas vocês podem escolher outro tema aí que vocês gostariam de trabalhar. É só para eu dar um exemplo de como que é a nossa mente, mesmo quando a gente acha que não tem nada impedindo, tem uma coisinha. Então, esse exercício é mais sobre isso. Pode falar sobre o exemplo da temática do dinheiro, ou vocês preferem outro tema? Responde aqui para mim. Relacionamento, olha, relacionamento. Alguém sugere mais alguma coisa? Certo. Sucesso profissional, sucesso profissional e sucesso, né? Sucesso em todas as áreas. O que mais? Então, vamos colocar quem. Vamos fazer dos dois, então? Deixa eu ver se alguém vai sugerir mais algum. Bom, em vez de sucesso profissional, vamos deixar sucesso, porque o que é sucesso, para mim, pode não ser sucesso para outra pessoa. Às vezes, sucesso para alguém não é necessariamente estar bem sucedida profissionalmente, mas é ter uma família mesmo, uma casa com jardim, filhos, e viajar, né? Então, assim, tem gente que sucesso varia muito. Então, o que é sucesso para você, né? Tem essa diferença. Então, vamos fazer, né? Com sucesso, depois a gente faz com relacionamento, que é bem, bem rapidinho. Vocês vão pegar um papel, eu pedi para trazer papel, mas na verdade era mais de um. Pode ser uma folha normal, e aí dobra para usar só um lado, tá? Aí nós vamos fazer uma linha aqui no meio e escrever em cima sucesso. Vai dar para ver porque. E aí, de um lado,
você vai escrever o que é sucesso para você. Eu estou fazendo aqui para dar um tempinho para vocês fazerem. Então, tem gente que vai responder família, riqueza, abundância financeira, é trabalhar com o que gosta, é ser reconhecido profissionalmente, etc. No lado positivo, tá? Vocês vão escrever as coisas, o que representa o sucesso para você. Do lado oposto, tá muito rápido, né? Me fala aí, você pode seguir. Tem que fazer junto, porque senão perde aqui o fio da meada um pouquinho. Eu já coloquei aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Quem responder primeiro, quem terminar primeiro, mostra a mãozinha ou fala ok, que aí eu passo para frente. Do lado oposto, vocês vão escrever peraí, deixa eu formular melhor. O que seria de ruim se eu tivesse todo esse sucesso? Esse vai ser o título do lado oposto. Então, a gente escreveu a parte positiva. Ah, sucesso é riqueza, sucesso é abundância financeira, sucesso é eu não precisar trabalhar. Ah, sucesso é eu trabalhar só meio período. Enfim, escreveu tudo que é positivo para você. Do lado oposto, você vai colocar o que de ruim poderia acontecer se eu tivesse todo esse sucesso, tá? Porque você vai identificar para você, né, aquilo que poderia ser ruim. Porque aí você vai lembrar de algo e vai colocar aí. Vou dar exemplos. Se for um empresário bem-sucedida, talvez eu não tenha tempo para minha família. E talvez eu tenha que escolher entre ser mãe e ser bem-sucedida, né? Então, tem várias questões que podem surgir na mente de cada um, tá? Porque como é muito pessoal a parte positiva, também vai ser muito pessoal a parte negativa, tá? Quem não conseguir fazer agora, não tem problema, a gente vai tentar gravar e compartilhar um por um, tá? Quando vocês terminarem essa parte do negativo, me dá um ok aqui. Que aí eu vou analisar as respostas e te explicar para vocês por que eu perguntei isso, que eu pedi para vocês responderem. Gente, vocês estão demorando a escrever a parte negativa? Tem tanta coisa negativa assim do sucesso? Agora eu preocupei. Esse mesmo exercício pode ser feito para todos os temas, tá? Eu aprendi esse exercício fazendo sobre dinheiro, mas pode ser feito sobre relacionamento, sobre sucesso, igual a gente está fazendo. Eu queria que as meninas compartilhassem aqui comigo, porque elas demoraram. Então, eu imagino que a parte negativa, alguém escreveu alguma coisa sobre sucesso. Só compartilha, pode ser uma palavra, duas, as meninas, o que seria, o que poderia acontecer de negativo se vocês alcançassem esse sucesso desejado. Só para eu poder concluir a atividade, explicando para vocês. A parte positiva... Responsabilidade e cobrança maior. Quem está falando? Isa? Fala de novo, Isa. Eu coloquei responsabilidades e cobranças, que iriam aumentar. Aumento das cobranças das responsabilidades. Isso. Beleza. Quem mais? Ana, você quer compartilhar? Qualquer palavra? Eu coloquei aqui que talvez se eu tivesse todo esse sucesso, eu não me esforçaria para conquistar mais coisas. Eu ia ficar meio que na zona de conforto. Interessante. Então, uma falou do aumento das responsabilidades, outra falou da questão de se acomodar, né? Se conseguisse o sucesso. Pois é. E aí, o que eu tenho para falar para vocês? A parte do lado esquerdo, falei direito, mas esquerdo, a parte do lado positivo não tem resposta certa, porque sucesso para mim é diferente do sucesso para vocês, tá? Agora, a parte oposta, que é a parte de colocar o negativo, o que seria de ruim se eu conquistasse o meu sucesso? O que eu tenho para dizer para vocês é que era para estar em branco, gente. Não é para ter parte ruim, entende? Então, daí já começam as nossas crenças diante daquilo que o universo pode nos dar. Eu aprendi esse exercício com dinheiro e levei, tipo assim, um tapa na cara, porque eu coloquei tanta coisa negativa do lado, tipo assim, sabe? Se eu tivesse no dinheiro, o que seria de negativo? Fui colocando, acho que tinha mais coisa negativa do que positivo. E aí, se a gente for analisar, todas essas coisas do porém são crenças. Posso aceitar? Você caiu? Aceitei.
Todas essas coisas do outro lado, gente, que vocês escreveram como negativo, eu teria mais responsabilidades, eu me acomodaria. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que isso são crenças. Então, às vezes, a gente acha que não tem crença nenhuma, mas só de você ter parado para pensar em coisas negativas de se ter sucesso, já está errado, porque não tem negativo, você tem sucesso. E quando a gente tem sucesso, aquilo que poderia ser negativo vai ser mais um aprendizado pro próximo nível. Então, não existe zona de conforto, especialmente quando você tem um sucesso. Porque você tem tanta energia pelo que você conquistou, que você vai estar sempre buscando mais em relação a responsabilidades. Você não vai ter medo das responsabilidades, porque o seu mindset, né, a sua mentalidade é de abundância, quando a gente tem sucesso. E aí a nossa mentalidade de abundância encara as responsabilidades como benesses a outras pessoas. Por exemplo, eu tenho medo de ter uma empresa muito grande, porque eu vou ter muitos funcionários para ter que administrar. Isso é crença que vai impedir a pessoa de crescer. Agora, se eu pensar, se eu tiver uma empresa muito grande, eu vou ter muitos funcionários, ou seja, eu vou estar beneficiando várias famílias. Várias famílias vão prosperar a partir do meu negócio. Então, quanto mais eu cresço, mais pessoas eu posso ajudar, mais empregos eu posso criar, mais doações eu posso fazer. Entende a diferença do mindset? A diferença de mentalidade? Você não encara o aumento de responsabilidade como uma coisa pesarosa, mas como uma oportunidade de ajudar mais pessoas. Então, essa é a diferença. Isso é lei do mentalismo. E vocês acham que eu estou 100% resolvida nisso? Não estou. Eu aprendi tem pouco tempo que eu tinha crenças. Eu falei, gente, só tem crença de então tem crença de tudo, né? E é sobre isso, né? A gente está aqui para ressignificar. E cada vez que a gente melhora, a gente descobre mais coisas a serem ressignificadas. Então, se tem alguma coisa estagnada, ou dificultosa, ou desconfortável na minha vida, pode ter certeza que tem algo ali que precisa ser ressignificado. Tem alguma crença, tem algo interno que me impede, seja crença de não merecimento, seja medo, geralmente é medo, né, do que está por vir, junto com aquele sucesso. Quem respondeu relacionamento, a mesma coisa. Relacionamento, aí você vai fazer a mesma atividade, do lado direito, qual seria o relacionamento ideal? Isso, aquilo, companheirismo, e etc, etc. Do lado oposto, você vai pensar nas opções do que seria ruim se eu tivesse um relacionamento dos sonhos. Se vier, a primeira resposta que vier, você já pensa, que pena, tenho crença, que não era para existir o lado ruim, entende? Tudo é bênção, tudo é para o bem maior. Então, se eu penso que pode vir um lado ruim, então é porque tem algo me limitando, e aí eu tenho que começar a trabalhar, identificar primeiro o que é, que aí eu vou começar a trabalhar em cima dessas crenças que eu tenho, como esses exemplos que eu dei aqui para vocês. Legal entender um pouquinho sobre a lei do mentalismo, a gente vai fazer a nossa manifestação, tá? Essa manifestação que eu vou ensinar para o ano de 2025, gente, vocês podem fazer para qualquer coisa da vida, tá? Eu fiz, se eu mostrar para vocês, deixa eu ver se eu queria ter separado aqui, mas eu esqueci de separar. Eu tenho um monte de agendas e cadernos antigos dos anos anteriores que eu gosto de ler de vez em quando. Por quê? Porque eu sempre, não me lembro quando eu comecei, mas eu sempre tive esse costume de escrever, como se eu estivesse conversando com Deus, com o universo. Escrever meus sonhos, sabe? Assim como a gente tem esse costume de escrever pelas coisas que você é grata, então você escreveu o que você intenciona, o que você deseja. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu achei recentemente nessa coisa da faxina, de reorganizar a casa, muita coisa a gente joga fora, mas esses cadernos eu não gosto de jogar fora, eu vou explicar por quê. Eu achei uma agenda pequenininha, assim, como essa agenda desse ano, vou mostrar para vocês. Só que menorzinha, de 2020. E aí tinha algumas coisas escritas, assim, tipo, obrigada porque esse ano eu estou trabalhando na minha cidade. Naquele ano, eu estava trabalhando, se eu não me engano, em Francisco Dumont. Então, eu ia para lá segunda e voltava quinta, por volta das 18, eu vinha para casa. E como eu contei para vocês no nosso outro encontro, nossa outra conversa, desde muito cedo, eu sempre quis voltar para casa, né? A minha casa é meu conforto. Então, eu sempre fui muito triste de ter que trabalhar fora de casa, longe de casa, das minhas coisas, do meu cantinho de meditar, dos meus cachorros, da minha família, né? E aí, quando dava mais ou menos, o plantão terminava por volta de 18 horas, às 18h01, eu estava ligando o carro, e já com som alto. Sabe aquela sensação de quando a gente esquece a cancela aberta e os bichos? Era eu.
de liberdade, tipo, tô voltando para casa, e eu vinha dirigindo e cantando uma felicidade. Quando dava domingo à noite, né, que aproximava o dia de eu vir, eu ficava muito triste, muito entristecida. E aí, nessa época, eu já escrevia muito as coisas que eu queria. E aí, eu achei esse caderno essa semana, acho que semana passada, e eu abri aleatoriamente, comecei a ler minhas coisinhas, e aí eu achei essa frase. Obrigada, porque eu estou trabalhando na minha cidade, onde eu moro, perto da minha família, volto para casa todos os dias, estou trabalhando com homeopatia, parei de dar plantões, e foi, tipo assim, tudo que hoje eu estou vivenciando. Lá atrás eu desejei isso, tá? E eu desejava com muita veemência e agradecia. E aí hoje, quem me acompanha no Instagram e vê meus stories, de vez em quando eu posto um bom dia com uma reflexão. E a reflexão de hoje foi de você ver as coisas, né, que você tem e identificar que um dia você pediu para Deus aquilo que você tem hoje, né? Isso é gratidão. Eu perceber a situação atual ou uma coisa, sei lá, uma taça, alguma coisa que no passado eu desejei aquilo e hoje eu estou vivenciando. Isso é gratidão. Então, quando a gente já percebe isso, a gente entende que, de fato, essa lei existe. Só que a gente está criando de forma inconsciente o tempo todo, o que é uma pena. Por quê? Porque se eu estou numa vibração muito inferior, que é essa vibração que a gente conversou aqui, de eu quero muito ser promovida na empresa, mas se eu for promovida, eu vou ter que trabalhar mais horas, eu vou poder ganhar mais, mas eu vou ficar mais longe da minha filha, entendeu? Então, assim, esquece o restante, esquece o como. Ah, mas é porque não tem como. Eu faço muito essas coisas com o paciente, perguntar assim, o que você gostaria? O que seria a sua vida ideal? A pessoa responde. As que conseguem, porque tem gente que infelizmente não consegue nem conceber o que seria uma vida de leveza. Tá, o que seria uma situação boa hoje? A pessoa responde. Aí eu falo, que ótimo, então você já tem clareza. Ela fala, mas não tem como, por isso, por aquilo, nós mesmos co-criamos e criamos a realidade de que não tem como. Então, se eu já determinei que não tem como, o que eu vou refletir, né? O que o universo vai me trazer de volta? É o que eu acredito, que não tem como. E aí eu vou ficar a vida inteira pedindo, reclamando, etc. Mas, lá no meu inconsciente, eu realmente falo para mim todos os dias que não tem como. Então, a mentalidade é o principal ingrediente do bolo de como que a gente começa a manifestar a nossa realidade. Tem outro vídeo que eu gosto muito, que chama A Oração de Isaías, que fala sobre isso, que é a verdadeira oração para ser rezada. A gente é ensinado a fazer uma oração de súplica, sabe, de chorar, isso vem muito principalmente do cristianismo, e que fique claro que isso não é uma crítica, tá, gente? É um fato. No cristianismo, seja católico, evangélico, tem muito esse ensinamento de súplica, de que a gente é um vermezinho e que a gente tem que se humilhar e chorar e reclamar para conseguir algo. Veja bem, nós somos imagem e semelhança do Criador maior. Então, nós temos as mesmas capacidades, né? Claro que num tom material, de criar. E aí, isso é bíblico, né? A própria personalidade de Jesus Cristo falava, vós sois Deus. Não foi eu que falei isso, não, viu? Foi Jesus. Vós sois Deus. Então, gente, nós criamos. Então, se nós criamos, essa postura de reclamar, de chorar, de suplicar, me traz uma sensação boa? A mim não trazia, não. Na época que eu rezava assim, só me deixava mais triste, mais desesperançosa, tudo era mais difícil, porque você se sente mal, né? Você acha que está muito longe, né? Então você chora, está tudo muito difícil. Quando você entende que essa sensação de certeza de eu já estar vivenciando, o meu cérebro vai entender que eu, de fato, já estou vivenciando, porque, lembra lá no início da aula, o cérebro não consegue discernir o que é real do que é imaginação. Então, a nossa imaginação é Deus, é nosso principal poder, e é de graça. Então, tô lá, no meu cantinho, ainda não tenho determinada coisa, vamos supor, eu lá naquela época de 2020, ainda não estava, eu estava triste num trabalho que eu não queria, longe de casa, tendo que pegar a estrada, mas quando eu visualizava e pedia, eu anotava e fechava o olho, já me imaginando, não precisando voltar para lá, já me imaginando em outra situação. E isso me trazia uma sensação de muito bem-estar, muito bem-estar. E aí, quando vinha a sensação de bem-estar, aí eu agradecia, obrigada, consegui. Porque, de fato, a gente conseguiu. Só a gente não está vendo ainda, porque não chegou no plano físico, ainda não manifestou no plano físico. Mas lá no plano das ideias, já manifestou, gente, eu já consegui sentir, já consegui perceber, me visualizar.
naquela situação, naquele desejo, daquela forma, com aquilo que eu gostaria, né? Então, é sobre isso. Infelizmente, isso foi muito deturpado ao longo de alguns anos, né? Em virtude de como se foi conhecida a lei da atração, mas é sobre essa sensação de bem-estar e de agradecer, como se você já tivesse aqui, tá? E aí eu quis dar esse exemplo porque eu achei recentemente os meus escritos, agradecendo por eu já estar aqui, Montes Claros e tudo mais, e eu não lembrava realmente de ter feito, né, esses relatos por escrito, porque a gente escreve todo dia, então não tem como lembrar. E aí quando eu vi, eu me emocionei, porque é isso, de fato, é isso, né? A gente não tem que pensar o como ou o quando, a gente só tem que vivenciar. Tipo, visualizar o filme já no final, que é o que Neville Goddard fala. E nessa oração de Isaías que eu comecei a falar para vocês, é conhecida como oração quântica. Ele, o Greg Brandon, que é um físico, ele foi visitar um amigo que é índio, e eles estavam caminhando, né, numa seca e tudo, e rezando para vir a chuva não vinha. Aí ele falou, o índio falou assim, olha, eu tô com fome. Ele, vamos parar para comer? Ele, vamos, mas espera um pouco. Aí ele fez um círculo no chão, com pedras, entrou dentro do círculo, começou a saudar os ancestrais, que é um costume que eu admiro muito nos xamãs, né, no xamanismo, nos povos indígenas, que é esse honrar quem veio antes. E aí, depois que ele saudou os ancestrais, ele fechou o olho, ficou ali por alguns minutos, abriu o olho, vamos comer. Aí o Greg falou assim, mas a gente não ia rezar? Ele falou, não, mas eu já rezei. Ele, o que você fez? Ele falou assim, fechei os olhos, eu visualizei os pingos de água caindo na terra e subindo o cheiro da terra molhada, depois eu senti meu rosto molhando com a chuva, e eu senti o cheiro de chuva e agradeci. E ele termina o vídeo falando que não sabe se foi um milagre, uma coincidência, mas alguns minutos depois a chuva veio sobre aquela região. Olha que lindo isso, né? Essa é a verdadeira oração, que a gente chama de oração quântica, oração de Isaías, chame como quiser. O fato é a lei do mentalismo, tá? É você sentir para que aquilo aconteça, de fato, na sua vida. E aí, peraí que eu vou ler as mensagens de vocês, é porque a gente está no finalzinho, aí eu queria fazer essa prática aqui com vocês, para não ficar sem fazer. Ó, vocês vão dividir, pegar uma folha, igual eu peguei essa, tá? E aí vocês vão dividir em colunas. Aqui a gente pôs só duas, né? Você pode pegar uma maior assim e colocar mais colunas, tá? Vou fazer aqui para mostrar para vocês. Vamos dividir assim. Aí vocês vão, eu coloquei um quadrado aqui, ó. Na primeira, saúde e bem-estar. Na segunda, espiritualidade. Na terceira, relações. E na quarta, profissão e ou finanças. Pode ter mais de um quadrado, tá, gente? Eu coloquei aqui, dividi em 4, para vocês verem. Aqui, ó. Mas pode ter mais aqui embaixo. Tem gente que coloca sonhos, casa, metas, mas eu gosto do básico, então eu coloquei os 4. E aí, nesses 4, o ideal, como aqui a gente está fazendo no momento de aula, mas eu gostaria que vocês repetissem depois, sozinhos, no silêncio do lar de vocês, no lugar onde vocês meditam, tá? Respirar profundamente, fazer uma conexão, e só depois vocês começam a preencher, tá? Então, para não ficar muito longe, a gente coloca 2025. Aí depois à medida que a gente tem a prática de começar a manifestar coisas em curto prazo, a gente começa a manifestar sonhos grandes, tá? E aí você coloca, né, o que você gostaria de conquistar mesmo. Por exemplo, saúde e bem-estar. Eu vou colocar aqui. Emagrecimento. Aí você pode ser específico, né? Você quer pesar quanto? Como você quer se sentir, tá? Você pode colocar ter mais energia. Você pode colocar dormir melhor, curar dores físicas, e por aí vai, tá? Tem gente que põe se alimentar melhor, sei lá, parar de fumar, ou parar de tirar um vício, né, que atrapalha a sua saúde. Aquilo que foi importante, né, para você. O ideal é colocar, no mínimo, 3, para não ficar muitas coisas e a gente perdeu o foco, tá? Então, enumere pelo menos 3 que sejam muito importantes para você, né? Sei lá, emagrecer, ter mais energia,
ter uma alimentação saudável, ou dormir 8 horas, né? Sem pensar no como. Aí eu passo para qual, esquece o como. Você vai só colocar as 3 metas em cada um dos quadrantes. Aí vamos lá. Espiritualidade. Você coloca 3 tópicos do que você gostaria de melhorar na sua espiritualidade. Lembrando que espiritualidade é diferente de religiosidade, tá? Espiritualidade é a sua conexão com Deus, com algo maior. Não necessariamente precisa ser dentro de uma religião. Então, tem gente que colocou assim na espiritualidade. Aprender a meditar. Ou quem já medita, mas não medita todo dia, coloca assim, meditar todos os dias ao acordar. No meu caso, eu já medito, eu coloquei meditar 2 vezes ao dia, porque aí eu vou aumentar mais ainda minha sensibilidade, minha conexão. Ler pelo menos 2 livros de espiritualidade, né? Quem é cristão pode colocar ler a Bíblia diariamente, né? Ou estudar a Bíblia, fazer o estudo bíblico, não sei. Vai de cada um. O importante é que vocês tenham de 1 a 3 metas dentro de cada quadrante. Eu coloquei uma só na espiritualidade, porque senão eu ia colocar muitas e eu já tenho uma tendência a gostar, querer de fazer mais coisas espirituais e procrastinar as coisas do mundo de César, né? Do mundo de prático. Então, se me deixar, eu fico o dia inteiro visualizando, meditando, e tem pouca ação. Então, por conta disso, estrategicamente, eu coloquei só 2 metas na espiritualidade, e nas outras, que são práticos, eu coloquei mais. E aí, o terceiro quadrante, relações. Eu não sei como estão suas relações familiares, no trabalho, conjugais, amizades, mas aqui eu quero que você saiba que abrange tudo. Então, você pode escolher em qualquer viés de relacionamento, tá? Às vezes a pessoa quer, tem um sonho de se casar, então você coloca relacionamento, me casar. Já é né, você intencionou para o universo. Não pensa no como, mas eu nem vou. Não pensa no como que Deus age. E aí você vai para as outras metas. Vamos supor que, eu gostaria de ter mais amigos verdadeiros, amigos de profundidade. Então, aumentar meu círculo de amizades, tá? Então, eu estou dando os exemplos, mas é só para você lembrar daquilo que é importante para você, tá? Não é o mesmo exemplo. Então, em relações, às vezes eu atendi uma paciente que ela estava com dificuldades relacionais no trabalho, por ela ser mulher, e as pessoas, os homens tinham dificuldade de aceitar que ela era um cargo acima, né? Então ela não estava com dificuldade nessa questão de hierarquia, de se impor, e aí eu fui ensinando para ela que ela tinha que trabalhar a confiança nela, a insegurança nela, para que fora refletisse isso, que eles tratavam dessa forma porque eles sentiam a insegurança dela. Claro que foi toda uma consulta, eu mediquei um medicamento homeopático com essa temática da insegurança, da falta de confiança em si mesmo, e tá ótimo, graças a Deus, hoje tá sabendo se impor, se expressar, né? Então, é sobre isso. Então, a gente precisa intencionar, senão a gente não sai do lugar e fica sempre se queixando, meu Deus, fulano não valoriza meu trabalho, e etc, não, e sempre com essa lenga-lenga de que o problema está no outro. E aí, o convite da lei do dualismo e também da homeopatia é trazer para a gente essa responsabilidade de mudar dentro, tá? E aí, o próximo quadrante, de 1 a 3 metas que envolvam profissão ou finanças, tá? Então, assim, vamos supor que você quer focar em finanças, né? Vou colocar um exemplo. Ter uma mentalidade de abundância. Porque se eu tiver uma mentalidade de abundância, eu já mudo minha vida toda, né? Eu já tiro toda a escassez, já começo a pensar diferente. Agora, tem gente que quer coisas mais específicas, por exemplo, trabalhar meio período e ganhar X mensais. É uma meta, tá? Não se limite, mas ao mesmo tempo, não escolha metas que você acha que a sua mente não vai dar conta de acreditar. Por exemplo, a pessoa não é uma celebridade e tal, e de repente coloca lá meta, ganhar 1 milhão por mês. Imediatamente, no exato momento que ela falar isso, a mente dela vai falar assim, como, minha filha? Impossível, né? Então, comece com metas que sejam mais reais, né? Para depois, com a neuroplasticidade, o seu cérebro ver as coisas acontecendo e entender que tudo é possível, aí você começa a sonhos maiores, começa a alçar voos maiores, porque nada é impossível, na verdade, só que nós temos essa dificuldade de acreditar, óbvio, até porque para chegar na escada, no 10º degrau, eu preciso passar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, eu preciso estar pronto também para as graças, entende?
Então, é um descascar de cebola. Começa com metas que você ainda não conseguiu, mas que você consegue imaginar. Se você conseguir imaginar trabalhando meio período, ganhando X, etc., então é essa meta. Vai, aí você escreve. De 1 a 3 metas em cada um dos quadrantes, tá bom? Deu para entender? Preencher é fácil, né? E aí, como é que eu vou fazer? Então, é aí que eu vou ensinar para vocês a manifestação, tá? Por isso que eu falei, escreve 1 a 3, né? O ideal é uma só em cada quadrante. Por quê? Porque quando você escolhe uma só em cada quadrante, vamos supor, eu coloquei no primeiro aqui, emagrecimento. Aí no segundo, meditar 2 vezes ao dia. Ou, né, fazer yoga 2 vezes a semana. Relações, casamento, profissão, sei lá, finanças, ganhando X por mês. Quando você escolhe um em cada quadrante, aí fica mais fácil fazer o exercício. Como que é o exercício? Vocês vão criar uma cena disso já realizado, em que apareça os 4 elementos. Por exemplo, visualizar se eu coloquei aqui em saúde e bem-estar, ter mais energia. Visualizar você acordando de madrugada, porque você vai ter mais energia. Acordando de madrugada, meditando, porque na espiritualidade eu coloquei meditar 2 vezes ao dia. E quando você medita, que você faz aquele, né, ou essa posição, você enxerga a sua mão com uma aliança ou um anel, porque em relações você escreveu o casamento. E você está tranquila na meditação, porque você não precisa correr para chegar em determinado trabalho de 7 da manhã, porque aqui, em profissão, você visualizou seu negócio próprio. Então, você tem o seu horário, essa liberdade de horário. E aí, nessa cena, você entendeu que na mesma cena tem os 4 quadrantes? É sobre isso. Então, você criou uma cena com pelo menos uma meta de cada área da sua vida e focar nessa cena. Mas quando eu falo focar, é uma linguagem sinestésica. Você vai visualizar a sensação tátil, alguma coisa que promove cheiro, ou talvez, eu tenho dificuldade de imaginar cheiro, gosto na imaginação. Então, você imagina uma pessoa, que eu acho mais fácil quando a pessoa tem dificuldade, uma pessoa de fora chegando e te parabenizando, por exemplo, pelo seu sucesso, ou pela sua empresa, ou pela sua promoção. Porque quando você visualiza uma amiga que você tem contato, um amigo presente, ou algum familiar que para você é importante, e essa pessoa te dá um abraço feliz por você, aquilo fica mais real. Não importa como vai ser a cena, isso aqui foi só sugestões, mas você criar essa cena, e os seus momentos, que sejam 1 ou 2 vezes ao dia, o ideal é que seja antes de dormir. Você consiga fazer essa criação do mental. Eu gosto muito de escrever, como eu já falei com vocês, tá? E se você vai tentar colocar pelo menos uma coisa de cada quadrante na mesma cena. Eu não consegui. Então, tudo bem, você coloca 2 coisas. O importante, gente, não é a cena específica, é a sensação de que eu já tenho aquilo, aquela situação, de que eu já estou na minha casa nova com jardim. Todo dia eu medito. Minha casa com jardim. Eu meditando no sofá, mas eu sinto o vento das folhas, eu sinto o cheiro. Logo, logo ter essa casa, né, gente? Então, é sobre isso. O objetivo é a sensação, tá? Por exemplo, eu gosto muito do chá, com a xícara de porcelana. Eu visualizo até isso, os detalhes da casa, a arquitetura, a xícara. Porque quanto mais real for para sua mente, ela vai entender que você já vivencia aquilo, entende? E aí eu escrevo, eu gosto muito de escrever, então nos momentos que eu consigo sentir, não vai ser todo dia, pode ficar tranquilo, mas no dia que você sentir aquela felicidade, você escreve, agradecendo. E essa é a principal técnica de manifestação. Não precisa ser feita só no início do ano. Eu quis passar para vocês no início do ano, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu uni aqui algumas técnicas de exercícios que eu aprendi com várias pessoas e, do meu jeitinho, eu consegui juntar numa só. A principal técnica utilizada aqui é de Neville Goddard, que é um autor do livro Despertar de Consciência, e que ele, para quem não conhece o Neville, ele é um autor e ele também foi um líder espiritual, porque ele sempre gostou muito de estudar a Bíblia, em especial as palavras de Jesus, só que ele sempre acreditou que era tudo muito simbólico. Então ele encontrou na metafísica, através do mestre dele, que era o Abdullah, como que ele poderia interpretar todas aquelas palavras e trechos bíblicos. Quem lê Neville Goddard vai ver que ele fala o tempo todo sobre Jesus, sobre as passagens bíblicas. Então, quando eu conheci, eu me apaixonei pela obra dele, e ele ensina muitas técnicas de transformar a própria realidade. Ele mesmo transformou a dele,
e vivenciou o restante da vida dele ajudando outras pessoas. E ele prosperou muito, casou com a mulher que ele queria, foi morar onde ele queria, né? Teve a família. E aí, quando ele conquistou tudo materialmente, o único propósito que ele tinha era difundir esse conhecimento para as pessoas, para ajudar mais pessoas. Então, a principal inspiração para toda essa atividade foi os conhecimentos mesmo do Neville Goddard, associado, né, atrelado a uma coisa que eu já gosto de fazer, que é meditar e visualizar. E a outra coisa que eu sempre gostei de fazer, antes mesmo que qualquer pessoa pudesse me falar, eu gostava de fazer, que é a escrita. A escrita tem um poder incrível. E quando eu pego um caderno e leio um desejo antigo, eu falo, nossa, é sobre isso. Então, eu espero que vocês possam, quem sabe, fazer depois, com mais calma. Se eu conseguir entregar a aula, vocês possam assistir de novo, pausar, fazer aos poucos, e depois notícias, porque eu gosto das notícias, dos resultados, tá bom? Mais do que os acontecimentos dos dias, gente, é escrever o que ainda não aconteceu. É mais poderoso ainda, sabe? Porque no acontecimento dos dias a gente acaba desabafando muito, escrevendo sentimentos, né, assim, indignação, etc. Tenha um caderno separado para você escrever seus sonhos mesmo, sabe? Suas metas, desde sonhos pequenos a sonhos grandes, não precisa ser muita coisa, não. Sempre num tom de agradecimento também é importante lembrar disso. Aí vocês façam depois, tá? Porque é importante cada um fazer a seu tempo, porque traz muita conexão mesmo. E muitas vezes na hora de fazer a gente acaba percebendo que o que move nossa alma, às vezes nem aquele desejo que a gente achava que a gente tinha, sabe? É outro. Tem mais? Muito ótimo o exercício, gostei muito. Que bom, Ana. Entendi que a nossa mente é vibração, certo? Certo. É isso mesmo. Somos energia, né? Então tudo tem que vibrar numa determinada frequência. E aí a gente precisa escolher frequências elevadas. Então, dependendo do que eu tenho costume de ouvir, de assistir, é muito mais fácil eu frequências inferiores. Então, se a frequência do meu desejo, normalmente, a frequência dos sonhos realizados são frequências de alegria, de agradecimento, de amor, que são frequências bem elevadas mesmo. Então, já fizeram, inclusive, um estudo da frequência da personalidade de Jesus Cristo, como que ele conseguiu vivenciar o sofrimento tão denso que é o planeta Terra e o ser humano, passar por tudo isso com a consciência crítica que é de Deus, né? Com a consciência de Deus. A vibração dele é 1000, gente, 1000. Ninguém conseguiu vibrar, só Jesus Cristo. Então, quanto mais a gente tentar elevar nossa vibração, escolher melhor as coisas que a gente lê, as coisas que a gente assiste, as coisas que a gente escuta, tá? Então, tem determinada pessoa em determinado ambiente que sempre quando chega perto, você sente que sua energia baixa por algum motivo, ou que gosta de falar mal, ou que só reclama, protege sua energia de alguma forma. Se não der para afastar, naquele momento ali você mentaliza outras coisas. Se você entendeu que sua energia baixa quando você assiste questões de violência ou telejornais, é só assistir, é isso. É a gente se perceber aquilo que nos faz sentir bem e aquilo que não nos faz sentir bem. E escolher, tá? Escolher sobre o que eu vou pensar e o que eu vou vibrar. Se determinado pensamento, fulano não me valoriza, beleza. Como que eu me sinto pensando dessa forma? Nossa, eu me sinto indignada, triste, ótimo, então vou escolher pensar de outra forma. Eu sei que na prática não é tão fácil, mas é um esforço que a gente consegue resultados fazendo, sabe? E é muito simples fazer, a gente se esforça para coisas tão piores, sabe? A gente se esforça para pagar promessa, para subir escadaria de igreja, de joelhos, e a gente não se esforça para mudar a nossa mentalidade, né? Se for pensar nisso, né? Chega a ser um absurdo. Esse foi o primeiro encontro, né, de 2025, por isso eu queria esse tema. Espero que vocês tenham gostado, porque eu amo, como vocês perceberam, né? Eu preparei uma coisa que eu achei que ia ser meia hora. Eu amo esses assuntos, se deixar, eu fico, né, e falo, e fico, e falo. Um montão, né? Eu vou passeando nos autores aí. Maravilhosa, obrigada pelos ensinamentos. Que bom, gente. Fico feliz que vocês gostaram É importante ver a explicação do início, porque faz mais sentido quando a gente vai fazer a atividade. Tem muita gente que fala assim, eu assisti o documentário Segredo, eu li o livro, e eu tento aplicar a lei da atração e não funciona. Não funciona, porque não é só aquilo, né? A lei da atração é um fragmento
do mentalismo, é um fragmentozinho do Kaiba, né? Mais do que a atração, é o que a gente vibra. O ideal, acho que deveria se chamar lei da vibração, né? Agradeço a oportunidade, o início é importante. Isso, aquele ensinamento, né? Aquele aprendizado de como que funciona a lei, para que depois eu possa aplicá-la na minha realidade, tá bom? Obrigada por cada um de vocês que conseguiram estar aqui presente. Por isso que eu gosto de colocar votação, porque normalmente quem vota é porque se compromete e está ali, né? E querendo ou não, é uma troca, né? É um trabalho, é a doação do tempo, do conhecimento. Por mais que a gente faça tudo isso com muito amor e muito carinho, sempre torcendo para que as pessoas que estiverem realmente precisem ouvir o que eu tenho para compartilhar com vocês. Então, eu estou muito feliz da gente começar o ano assim. Eu também vou fazer de novo, que o meu ficou bagunçado. Eu gosto de fazer bonitinho, com caneta colorida. Eu vou fazer de novo, para já começar o ano com as minhas anotações de desejos. E aí a gente pode ir compartilhando, né? Ou no final do ano, ou ao longo das lives, as manifestações que vão acontecendo, porque vão acontecendo. E tragam essa prática para o dia a dia. Quando perceber um desejo, eu já comecei um rabisco aqui, tá vendo? Quando começar um desejo, ou inspirar um desejo em você de algo, escute a sua alma. Os desejos nascem no plano das ideias, né? Então, a gente não dá muita atenção para os nossos desejos mais sinceros. Escreve, né? Entrega, coloca para Deus. Nossa, hoje me veio essa inspiração de que eu poderia trabalhar com isso. Entrega. E o universo vai colocando pessoas, caminhos, cursos, palestras, não sei. Mas ele dá o jeitinho dele e as coisas vão fluindo. A gente só tem que confiar, né? Nesse poder que a gente tem, porque a gente tem, de fato. E aí depois eu quero ler as notícias. Obrigada pela presença de cada um, tá? Ana, Isa, Jaque, Si, Josi, um beijo grande, gente. Não tem mais mensagens, então vou me despedindo aqui de vocês. Assim que eu conseguir, eu gravo, tá? Eu faço a edição e compartilho com vocês. Então fiquem com Deus.